tarde. Meu nome é Davi Barbosa, aluno do Colégio do Amundo, e eu estou aqui em nome do próprio colégio para falar sobre a ODS4, que vai ser dita mais posteriormente no evento do Amundo. A nossa ODS4 fala sobre a educação e qualidade e que temos uma obra para usar como repertório, que é nada mais nada menos que a obra escrita em 1937 e 1938 por Graciliano Ramos, Vidas Secas, a qual fala sobre a vida de uma família do sertão nordestino que são retirantes, ou seja, saíram de sua terra natal devido a problemas como falta de alimentação, de boas oportunidades, em busca de uma vida melhor. A gente tem aqui comigo outra pessoa que é muito experiente na questão do livro, que já leu esse livro, sabe muito do que se trata, que é o professor Marcos, de interpretação textual do Colégio do Amundo. Eu vou querer fazer algumas perguntinhas a ele, ver como é, o que ele acha do livro e certas coisas. Então, primeira pergunta. Vamos lá. O que você acha do livro em geral? Cara, veja, é uma obra sensacional, sabe? Se a gente colocar ela, se a gente pegar a obra dentro do contexto em que ela foi escrita, ela já é uma obra incrível por si só dentro desse contexto, mas para além do contexto do modernismo, para além daquela estética regionalista, ela hoje ainda é uma obra fantástica, sabe? Tanto pelo contexto dos seus personagens, tanto pelo delinear dos personagens que o autor vai trazendo, quanto pela linguagem que ele vai utilizar para descrever todo esse drama do livro. Não é à toa, né, que essa obra sobreviveu tão bem ao tempo que hoje a gente está falando dela e usando como repertório sobre um produto que repercute não só no Nordeste brasileiro, mas em todo o mundo. Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você. Em relação à questão da escrita, o modo, você falou um pouco mais, o modo de escrita e o modo de se expressar as ideias de Graciliano Ramos, você acha que isso impactou muito na questão da obra e que isso deu um aspecto mais, algo único e que só ele conseguiria recriar? Com certeza. Veja, tem uma história engraçada de quando Euclides da Cunha escreveu e lançou Os Sertões, o Mário de Andrade, né, famoso modernista e tudo mais, ele leu a obra do Euclides da Cunha e não gostou muito, principalmente do estilo, sabe? Ele achava que o Euclides da Cunha tinha feito da seca tinha feito com a seca, com as situações da seca, um tipo de heroísmo, um tipo de enfeite de linguagem, digamos assim. Então, essa é a opinião do Mário de Andrade. Ele não gostou muito do estilo com que a seca foi retratada na obra do Euclides. Depois do Euclides, a gente tem o romance O 15, da Raquel de Queiroz, que já é uma outra mudança na forma de retratar a seca. E quando chega o Graciliano, você pode perceber que o tema do livro, ele é um tanto quanto cruel, ele é seco, ele é cru, e a linguagem que ele utiliza para descrever tudo isso acompanha a temática do livro. É uma linguagem seca, é uma linguagem crua, é uma linguagem que não se permite muitos floreios, sabe? Ou seja, está totalmente de acordo com forma e conteúdo do livro. Se a história que ele se propõe a tratar é uma história em que acontecem tantas coisas desumanas, né? Há um drama ali tão pesado ocorrendo, a linguagem que ele vai utilizar é a linguagem daquele ambiente, é uma linguagem seca, árida, de poucos recursos, o que não quer dizer que não seja uma linguagem bela, sabe? É uma belíssima linguagem literária adequada ao tema que ele está tratando. Um dos aspectos principais da Graciliano Ramos, das secas, é que ele conseguia adaptar muito bem os seus personagens no contexto que estavam inseridos, certo? Com certeza. Sabendo dessa profissionalidade e nessa obra feita com tanto êxito, acho que a gente pode considerar a Vidas Secas como um pilar na cultura literária brasileira, certo? Sim. Veja, a gente percebe que isso acontece com toda grande obra, né? Embora seja uma obra que está tratando de um contexto específico, ela ela se insere nesse caráter das grandes obras porque a gente pode ampliar o escopo daquela obra para coisas muito maiores. Né? Como você disse, é uma obra que se passa no sertão nordestino. Não quer dizer que só as pessoas, né, que estão dentro desse contexto podem apreciar aquela obra, muito pelo contrário. Sim, com certeza. Né? Ou seja, a miséria humana daquelas situações, a miséria das pessoas que, não tendo muito acesso à educação, são exploradas, sabe, por questões de trabalho e tudo mais. Tem um tema maravilhoso em Vidas Secas, maravilhoso, que ainda hoje a gente consegue perceber o quão pertinente ele é, que é a aquisição da linguagem como forma de você poder atuar ou não no mundo. Né? Você lembra que os filhos do Fabiano e da Sinha Vitória, eles não são nomeados no livro. Né? É um menino mais velho e um menino mais novo. Realmente tem
sabem ler e nunca tiveram contato com Exatamente. literatura. Exatamente. Um deles ainda você percebe ao longo do livro que ele tem uma certa atenção a mais, né, para com a linguagem, com as palavras. O outro endeusa o pai, né? Ele quer ser um vaqueiro que nem o pai e tudo mais. Mas você percebe que até mesmo esse não nomear dos filhos é como se o autor estivesse dizendo, olha, são mais 2 garotos que a seca pode levar, tanto quanto outros a seca já levou ao longo dessas décadas de sofrimento. Né? Isso é muito forte, isso é muito pesado no livro. Algo muito especial que o Graciliano fazia, né? Que ele contava uma história que parecia ser muito única, mas que a qualquer momento poderia se esvair, ser levado ser uma das inúmeras vítimas que a seca e a escassez já levou. Sim, sim, Era sim. algo único e que, de certo modo, muito comum, que acontecia principalmente na época e hoje em dia, não só no Nordeste, como você mesmo disse, como no mundo inteiro. Agora, puxando mais para esse aspecto de algo mais sombrio na obra, Sim. algo que pode levantar um pouco de felicidade e logo em seguida ser derrubado por uma onda de tristeza, miséria, eu queria que uma opinião sua. O que você achou do final? Então, né, veja, a obra ela termina começando, se é que você me entende, né? Porque eles passam por um determinado momento assim de uma certa estabilidade e depois eles reiniciam o ciclo da retirada. Né? Eles partem para um outro local buscando melhores condições. Ou seja, a obra ela meio que volta para o começo, entre aspas, né? Ela termina começando um novo ciclo. E aí, bem, podem surgir 2 tipos de leituras, digamos assim. Né? Uma pessoa pode olhar para um leitor pode olhar para esse final como sendo, então pelo menos ainda há esperança de que algo bom venha no futuro. Ou a gente pode ter um olhar mais pessimista, dizer, meu Deus, será que a vida deles é essa eterna caminhada? Vai se repetir? Será que todo esse ciclo vai se repetir? Quando acabar, vai acabar de algo ruim? Então, aí é que está a questão. Né? Ou seja, são 2 formas de observar o final. E veja, aqui não é nem a questão de considerar uma leitura correta e outra leitura errada. São 2 leituras possíveis e muito coerentes com o que a própria obra nos dá. A gente percebe em alguns momentos que, assim, a Vitória, coitada, que um dos maiores desejos dela é ter uma cama. Algo que hoje em dia parece algo normal. É algo absolutamente banal, uma cama. Né? Olha, esse seu comentário é muito bom, porque uma pessoa que lê Vidas Secas com atenção, com muita atenção, ela percebe que, olha como eu sou cercado de tantas coisas boas e ao mesmo tempo eu começo a valorizar, talvez um pouco melhor, aquilo que eu já tenho. De pensar que essa escassez que a família tem, esse sonho que aos olhos de muitos parece algo simples, uma cama? Uma cama. Como assim alguém tem um sonho nisso? Não, quase. Exatamente. Muitas pessoas pensam assim e nunca entram na cabeça que milhares de pessoas podem estar passando por isso ou estar passando até pior do que isso. Não estarem priorizando coisas como, sei lá, coisas que pra gente parece banal, não estarem nem sequer priorizando ter, uma cama, mas sim priorizando o quê? Sobrevivência, alimento. Exatamente. E a palavra que você usou é muito boa, sabe? Será que a pessoa... esse tipo de relato faz com que a gente talvez reordene as nossas prioridades, as nossas ambições, aquilo que a gente realmente quer, seja de forma material ou não. Né? É um livro que, olha, retrata esse drama humano de buscar condições melhores de uma forma que faz com que você questione onde é que você está, em que posição você está na sua vida, o que é que você quer para a sua vida e por aí vai. Isso ainda, né? Porque tantas pessoas que têm a condição, têm a oportunidade de ter a capacidade de ler, de ter ensino básico, mas que ainda assim, falta de estímulo, não tem contato nenhum com nenhum tipo de obra literária, principalmente Vidas Secas. Em pouquíssimos minutos explicamos que era algo, mesmo para a época, era algo genial e que ainda assim hoje em dia é algo surpreendente e ultrapassa qualquer tipo de limite. É um livro muito acessível, né? E justamente por conta da linguagem que ele utiliza, uma linguagem mais seca, uma linguagem um pouco mais contida, não é um livro que oferece nenhuma dificuldade de leitura, mas é um livro que pode ser difícil de ler no sentido do drama que ele está expressando, do drama que ele está retratando. Exatamente. Justamente porque é rico, devemos ler, devemos aproveitá-lo. Né? E é por isso que está aqui, né? Sim. Uma busca, uma tentativa, e esperamos que seja sucessiva, para fazer o povo ler, fazer o povo se conscientizar, entende? Com certeza. Pensar, poxa, tem tanta coisa. Se essa nossa conversa já trouxer mais leitores para o Graciliano, ela já valeu muito a pena. Eu tô bem satisfeito. Então foi isso. Eu espero que mais pessoas possam experimentar a experiência que foi entrar em contato com Vidas Secas. Mesmo se a pessoa realmente não quiser ler,
Ainda tem um filme, é melhor do que nada, é um passo. É um paliativo. Mas vamos pro livro, tá? Não deixe de ir pro livro. Não só, independente do que ler, dá muitas vantagens, tanto cognitivas. É isso aí, pessoal.